Bom dia, boa tarde, boa noite. Quase meia-noite. Estou gravando esse vídeo um pouco sem voz e um pouco também no silêncio, sabendo que alguns aqui em casa já estão dormindo, mas vim aqui fazer uma partilha, não de conteúdo sobre o estoicismo, mas sobre, acho que o dia a dia das pessoas comuns, o dia a dia de quem busca ser amigo da sabedoria, o dia a dia de quem é professor de filosofia e não filósofo, porque para ser filósofo, acho que tem que dedicar uma vida inteira num pensamento, num desenvolvimento de um novo pensar. Então, o que a gente busca ser em primeiro lugar dentro dessa nossa história com a filosofia é ser amigo dela e tentar ser professor dela. Acho que filósofo e filósofa é algo muito ambicioso, não que um dia a gente não possa futuramente alcançar, enfim, mas me contento em ser professor de filosofia e é algo que eu gosto muito. Mas, como nesses últimos tempos a gente está falando de filosofia helenística, e uma das últimas aulas foi a questão do estoicismo, esses últimos 4, 5 dias, dentro da minha vida, foram dias de muita reflexão estoica. Então, a começar pelo dia 20. Então, para quem é pedagogo, para quem é pedagoga, feliz dia do pedagogo, feliz dia de todos aqueles que escolheram a licenciatura plena, a licenciatura, aqueles cursos em que pelo menos umas 8 cadeiras são cadeiras pedagógicas, filosofia da educação, psicologia da educação, metodologias, enfim. Parabéns, parabéns para todos esses que estão nesta profissão não só pelo amor, enfim, mas porque algum recurso financeiro a gente alcança. E honestamente, né, a minha frase deveria ser o contrário. As pessoas querem trabalhar por dinheiro, mas o dinheiro dentro da nossa profissão não é uma coisa que se encontre muito. Talvez aquele que resista por 30 anos, por 20 anos, 25 anos na profissão, acho que a resistência é também uma questão de amor pelo que se faz. Então, eu sou professor há 15 anos e esses 15 anos trabalho com muito amor, trabalho com muita dedicação pelo que eu faço e sim, né? Sempre gostaria muito, né, de poder ganhar mais. E a gente faz o que a gente pode nessa questão presencial, né? O que seria isso? Dar aula de manhã, de tarde, de noite, né? Uh, pelos meios presenciais, é muito difícil ser um professor rico, né? Dando aula de manhã, de tarde, de noite. Então, aqueles que querem buscar mais recursos financeiros dentro da sua profissão vão ter que se recriar, inventar outras modalidades. Mas o dia 20 é um dia que muitos de nós refletimos, pensamos, usamos o lazer para pensar sobre a nossa profissão e, cansados também, muitos de nós da profissão, usamos o lazer justamente para não pensar. Né? Acho que existe essa questão também, né? O lazer, ele tem a possibilidade, necessidade de refletir sempre, em momentos para esse momento em relação à educação. Mas no dia 20, então, foi um dia em que eu me acordei, mas assim, ó, querendo mudar o mundo, me acordei com toda a energia. De manhã estava numa formação pedagógica de uma escola que foi muito boa,
palestra muito boa, dinâmica muito boa, formação maravilhosa. E no início da tarde eu fui acometido por uma baixa de pressão. E a minha pressão ela é muito boa, minha pressão é sempre 12/8. Né? Ocorre que eu tive que ir às pressas no shopping, porque o meu carro e da minha esposa, que estava com a minha esposa, o carro não andou, simplesmente não funcionou mais e eu tive que ir ali no shopping para prestar apoio. E quando eu cheguei no shopping, na verdade, uns 30 minutos antes eu já estava meio que me sentindo estranhão, assim, né? E ao chegar no shopping, eu troquei de lugar com a minha esposa, enfim, né? A minha esposa veio para casa para ficar com as crianças e eu acabei ficando ali no shopping esperando o guincho. E só foi o carro subir para o guincho para levar para o mecânico e naquele momento, assim, eu já estava numa pressão 10/6, achei que eu ia desmaiar, fui para a guarita do cara que cuida ali do estacionamento. Tinha um álcool lá da guarita. Fiquei pensando na minha mãe, né, que minha mãe sempre me dizia, e da minha esposa também, né, que quando elas estão assustadas, quando elas acham que vão desmaiar, elas se tocam um banho de álcool por cima, e eu toquei, mas assim, eu olhei para aquele álcool, comecei a jogar álcool para tudo quanto é lado, na tentativa de me dar um up, assim, né, e chegou o enfermeiro, então fui muito bem atendido pelo pessoal do shopping, e depois fui, né, para a policlínica, consultar com o clínico geral. E explicando o meu dia, explicando um pouco da minha semana, a moça, a médica que me atendeu, ela disse que eu estava com uma hipertensão, que era algo que eu não entendi se era uma questão emocional ou se era uma questão de muita pressão, muita tensão, enfim, só sei que essa baixa de pressão, né, uma dor de cabeça muito grande também, fez com que eu ficasse aí ó, 1 dia e meio, 2 de cama. E em virtude desse 1 dia e meio, 2 de cama, eu acabei também ficando mal da coluna. Muito tempo deitado, né? Me acordei, eu parecia o itálico do Word. Então são coisas que vão acontecendo e que eu não sei até que ponto a gente tem controle ou não sobre isso. Né? Porque o carro estragou porque eu não estava dando manutenção? Depende. Eu posso me justificar dizendo que eu estava dando manutenção, mas que ao mesmo tempo sempre há algo para mudar no carro, ou são coisas que imprevisíveis, né, que a gente não tinha como medir. Então, o carro parando de funcionar, o que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse e o que realmente aconteceu que eu não teria como modificar, né, modificar o futuro, modificar aquilo que ocorreu. Né? Até que ponto esse futuro ele é moldado por mim e até que ponto esse futuro não é moldado. A minha baixa de pressão, né? Até que ponto isso tem relação com a minha vida, com o meu dia a dia, ou até que ponto isso não tem. Né? Eu estou me sentindo tentado a ser julgado de que isso tem tudo a ver comigo, ok? E se tem tudo a ver comigo, preciso de coragem para modificar, para mudar, para transformar. Né? E hoje, né, aí ó, 22 para 23, tá quase meia-noite, estou recebendo aqui a função do imposto de renda e eu fico pensando, nossa, professores que trabalham de manhã, de tarde, de noite, na tentativa de juntar um dinheiro, na tentativa de pelo menos se defender, né, entra diante de um imposto de renda que parece um assalto. Né? Parece um assalto. E aí, às vezes, passa por mim algumas, como
algumas listas para que a gente assine, né? Pedindo a isenção de professores do imposto de renda. Né, eu, né, com todo o coração e enquanto professor, eu já assinei, né, várias listas dessa a favor da isenção do imposto de renda para professores, mas eu tenho uma tentação em não ser totalmente a favor disso. Por quê? Porque daqui a pouco, se os professores são isentos de um imposto, outras classes de trabalhadores vão também buscar a sua isenção do imposto. E aí chega uma hora que, bom, quem paga esse imposto então? Então, eu fico pensando que o modo mais democrático é não pagar tanto imposto. Né? Se cada classe de professores, se cada classe de trabalhadores, a classe dos enfermeiros, a classe dos professores, a classe, sei lá, dos caminhoneiros, a classe dos engenheiros, a classe dos dentistas, né? Se cada classe tivesse uma diminuição do seu imposto, né, a gente não precisaria estar assinando listas pedindo isenção, porque sim, o imposto é enorme. Eu fiquei apavorado com o valor do meu imposto. E isso, que aqui em casa somos bastante pessoas e temos os nossos custos, os nossos gastos. E esse imposto, ele é uma coisa que assusta. Mas eu fico pensando sem resposta, tá? Como é que um estoico, né? Como é que um estoico ele se comportaria diante de tudo isso? Teoricamente, o estoico ele faz aquele personagem de uma pessoa fria, porque nada que aconteça externo a ele o toca, porque ele é o filósofo da aceitação e da conformidade em relação às coisas. Né? Aceitação e conformidade. Ele aceita o que vem como se apresenta. Né? Eu me lembro muito do amor fati do Nietzsche. Claro que Nietzsche ele tem uma interpretação diferente do estoico, mas o fati é o amor ao destino. Né? E o estoico ele tem amor fati. O estoico ele ama o destino, ele ama as coisas como se apresentam a ele numa aceitação e numa conformidade. E sim, coragem para mudar o que dá. Então, diante desse fato, diante dessas queixas que, que estou te trazendo, como um estoico se comportaria diante disso? Como um estoico viveria, né? As dívidas, os percalços, né, que vão ocorrendo. Enfim, tem tantas outras coisas, né, que daria para se abordar aqui, mas nesse diário de filosofia, se é que a gente pode chamar assim, esse diário de um filósofo, mas um filósofo no sentido prof de filosofia, né? Diante disso e tantas outras coisas que daqui a pouco aconteceram, mas não me tocam, né, quanto me tocam essas coisas, né? Tipo, e até desculpa pelo meu egoísmo, né, mas o carro que estraga, a pressão que baixa, o imposto que é alto e ao mesmo tempo, né, o amor pela profissão, a tentativa de criar coisas mais ousadas, tem a família diante de tudo isso, que está sempre junto, que não larga, que não desiste, que está sempre para te apoiar, enfim. Como o estoico viveria nos tempos de hoje? E, melhor, né, como um estoico professor. Colegas e colegas,
né, que agora estão recebendo aí, né, o seu impostinho de renda, estão apavorados. Nossa, e eu que queria trabalhar de manhã, de tarde, de noite para me defender, né, para tentar empatar as contas, e agora o governo está se me dando com todas as mãos possíveis, né? Está me dando com todas as mãos. E aí, eu vou lá assinar, sim. Vou lá assinar a listinha. Isenção do imposto de renda para professores, porque é uma sacanagem o valor. Mas eu entendo que, de modo mais democrático, deveria ser menos para todas as classes de trabalhadores. Para todas as classes de trabalhadores. Que bom que quem ganha até 2 salários mínimos não paga o imposto. Olha, que bom, porque para quem paga, tá complicadinho, sim, né? Enfim, desculpa o lamento, né, mas professores, como podemos viver esse esse amor às coisas que a gente não pode mudar? E será que tudo isso que eu te trouxe, tudo eu não posso mudar? Tudo isso é possível de mudança? Ou tem coisas que realmente são coerções externas que limitam a nossa liberdade? Será? Gente, beijo. Vamos seguir refletindo, vamos seguir estudando. Próximos vídeos a gente segue na história da filosofia. Até, desculpa essa minha voz aí, né, roquinha, pá, vai te dar um soninho antes de dormir, né? Beijo.